Boa noite a todos. Bem-vindos novamente à nossa casa, tá? A casa de todos nós. Para mais um momento de explanação do Evangelho. E nós vamos começar harmonizando o ambiente, lendo um texto do livro Rumo Certo, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. É o texto número 9, O Próximo e Nós. Esperas ansiosamente encontrar o Senhor, e um dia chegarás à divina presença. Entretanto, antes de tudo, a vida te encaminha à presença do próximo, porque o próximo é sempre o degrau da bendita aproximação. Mas quem é meu próximo? Perguntarás de certo qual ocorreu ao doutor da lei nas luzes da parábola. Todavia, convém saber que, além do próximo mais próximo, a quem nomeias como sendo o coração materno, o pai querido, o filho de nossa bênção, o irmão estimável e o amigo íntimo, no clima doméstico, o próximo é igualmente o homem que nunca vista, tanto aquele que te fixa indiferente em qualquer canto da rua, é a criança que passa, o chefe que te exige trabalho, o subordinado que te obedece, o sócio de ideal, o mendigo que te fala à distância, é a pessoa que te impõe um problema, verificando-te a capacidade de auxílio, é quem te calunia, medindo-te a tolerância, quem te oferece alegria, anotando-te o equilíbrio, é a criatura que te induz à tentação, testando-te a resistência. É o companheiro que te solicita concurso fraterno, tanto quanto o inimigo que se sente incapaz de pedir-te o mais ligeiro favor. Às vezes, tem um nome familiar que te soa docemente aos ouvidos. De outras, é caracterizado por ti a conta de adversário, que não te aprova o modo de ser. Em suma, o próximo é sempre o inspetor da vida que nos examina a posição da alma nos assuntos da vida eterna. Entre ele e nós se destacam sempre a necessidade e a oportunidade a que se referia Jesus na parábola inesquecível. Isto porque o bom samaritano foi efetivamente o socorro para o irmão caído na estrada de Jerusalém para Jericó. Mas o irmão tombado no caminho de Jerusalém para Jericó foi para o bom samaritano o ponto de apoio para mais um degrau de avanço no caminho para o encontro com Deus. E nos mantendo então agora nesse clima de paz, de harmonia, vamos erguer os nossos pensamentos ao alto, agradecendo ao Criador pela nossa vida e pela oportunidade de aprendizado e crescimento espiritual. Agradecendo ao nosso Mestre e Irmão Jesus pelos seus ensinamentos e à equipe do plano espiritual pelo apoio e orientação. Pedimos que nos protejam e nos acompanhem em mais esta oportunidade, que iluminem a nossa expositora de hoje, para que nos passe a lição com clareza e que possamos tirar o maior proveito do que vamos ouvir. Assim seja. Então, mais uma vez, boa noite a todos. É uma alegria imensa estarmos aqui reunidos em nome de Deus e para falar dessa palavra de amor, de fraternidade, de bondade e de ajuda mútua que Jesus nos trouxe. Em especial, a dessa noite, que está no capítulo 15,
fora da caridade não há salvação, que é a parábola do bom samaritano. Eu considero ela a parábola assim, mais completa que nós temos no Evangelho. Uma parábola que nos ensina desde geografia, política, economia, a amor, caridade, fraternidade. Uma parábola que é conduzida pelo nosso Mestre Jesus, que nos faz refletir milênios depois dela ter sido revelada a nós. Então eu vou iniciar lendo esse trechinho que conta da parábola do bom samaritano, que diz o seguinte: está em Lucas capítulo 10, dos versículos 25 a 37. E eis que certo mestre da lei levantou-se para testá-lo, dizendo: Mestre, depois de fazer o que herdarei a vida eterna? Ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? Em resposta, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe: respondeste de forma justa, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: quem é meu próximo? Prosseguindo, disse Jesus: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por coincidência, certo sacerdote descia por aquele caminho e, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. De forma semelhante, também um levita que vinha por aquele lugar, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. Certo samaritano, em viagem, veio até ele e, ao vê-lo, compadeceu-se. E, aproximando-se, atou os ferimentos dele, derramando óleo de oliva e vinho. Após colocá-lo sobre o seu animal de carga, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, e o que gastares a mais, quando eu retornar, te pagarei. Qual destes 3 te parece ter se tornado próximo do que caiu nas mãos de assaltantes? Ele disse: o que praticou a misericórdia com ele. Disse-lhe Jesus: vai e faze tu do mesmo modo. Essa tradução é de Haroldo Dutra Dias em O Novo Testamento. A interpretação que eu trouxe hoje está contida no Evangelho segundo o Espiritismo, a interpretação feita por Kardec, somando-se à interpretação do Severino Celestino da Silva, um espírita, um orador espírita, um professor, e nesse livro o Evangelho e o Cristianismo Primitivo, e também do outro orador espírita, Haroldo Dutra Dias, contido no livro E o Verbo se fez parábola. Tá? Bom, nós sabemos que Jesus falava muito por parábola e que, se fosse para entendermos essas palavras ao pé da letra, Jesus teria dito ao pé da letra. Não havia necessidade dele construir uma história com uma moral. Então, para entendermos todo o sentido e toda a moral de uma parábola, nós precisamos entender o contexto em que aquela parábola está, o que aconteceu antes daquelas palavras que Jesus proferiu. É isso que eu trouxe um pouquinho para que a gente tenha um entendimento mais amplo ainda da parábola do bom samaritano. A primeira coisa que nós devemos nos lembrar é que judeus e samaritanos não se davam muito bem. Eram 2 povos que a gente pode dizer hoje inimigos, né?
Eles são remanescentes, digamos, das tribos de Israel, que depois da morte do rei Salomão, o reino de Israel passou por uma cisão, por uma divisão, e essa divisão formou ao sul o reino de Judá, com 2 tribos, e ao norte o reino da Samaria, o reino de Israel, em que a principal referência era Samaria, embora a capital desse reino do norte de Israel, com as outras 10 tribos, era Siquém. E a capital do reino do sul, com as 2 tribos, era Jerusalém. E os samaritanos, que faziam parte do reino de Israel, que era esse reino do norte, né, não se davam bem com o povo do reino de Judá, né, com os judeus, certo? De tal maneira que cada reino tinha o seu templo, né? Cada reino tinha suas tradições religiosas, culturais, e que esses povos não se misturavam. Precisamos lembrar que antes do encontro do doutor da lei com Jesus, lá em Jerusalém já, na viagem da Judeia para a Galileia, Jesus já havia se encontrado lá no poço de Jacó com a mulher samaritana. Veja bem, né? Um judeu dificilmente dirigia a palavra a uma mulher judia, né? Imagine uma samaritana. Jesus, lá no poço de Jacó, foi se refrescar e ela foi buscar água. Todo mundo sabe que a época de Jesus não tinha água encanada, né? Raro quem tinha um animal de carga ou um animal de montaria, né? Andava-se, viajava-se entre as cidades, era a pé, né? Durante o dia, né? Se não tinha água encanada, luz então, né? Artificial muito menos. Então, Jesus, nessa viagem, certa vez, da Judeia para a Galileia, disse aos seus discípulos que ao sair da Judeia, eles iriam para a Galileia, mas ele teria que passar pela Samaria. E todo mundo se assusta, porque se a gente observar bem aqui no mapa, aqui é o Mar Mediterrâneo, aqui são as tribos do norte, então o reino de Israel, e aqui as tribos do sul, o reino de Judá, né? Se você fosse sair daqui de Jerusalém, por exemplo, e subir para Nazaré ou para Cafarnaum, que seja, para os reinos do norte, o mais lógico era que você fizesse essa viagem margeando o rio, né? Margeando o rio, tá? Mas Jesus disse nessa viagem, assim como na viagem que a gente tem a parábola do bom samaritano, Jesus disse aos discípulos que iria para Galileia, sim, mas ele iria passar pela Samaria. Olha aqui a Samaria, ó. E era um caminho com certeza evitado pelos judeus, né? A gente já sabe por quê, certo? E do mesmo modo, quando se vinha do norte para o sul, o caminho realizado pelos judeus era o mais comum, era margear e passar longe da Samaria, né? Passar longe dos samaritanos, ok? Mas Jesus, nessa viagem, disse que queria passar pela Samaria, ele passou, e lá no poço de Jacó foi quando ele se revelou o Messias para uma mulher samaritana. Então Jesus, um homem judeu, se dirigiu a palavra a uma mulher não judia, no caso ainda samaritana, e que todos sabemos, né, ficamos sabendo nessa conversa entre Jesus e a mulher samaritana, que ela tinha tido 5 maridos, né, e nessa conversa Jesus se revelou o Messias, o enviado,
né? Tem muito mais coisa nessa conversa, muito ensinamento nessa conversa, mas eu gostaria só de trazer que a conversa com a parábola do bom samaritano, né, que veio da conversa com o doutor da lei lá em Jerusalém, ela já tinha acontecido depois, né, que Jesus conversou com a mulher samaritana. Quando ele se revelou, né, esse trechinho eu trouxe aqui. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Está em João capítulo 4. Assim também, a parábola do bom samaritano foi contada por Jesus quando ele chegou a Jerusalém, numa conversa com o doutor da lei, mas foi antes da Páscoa da crucificação. Então, Jesus estava lá em Cafarnaum, né, onde ele ficava bastante, se hospedava. A gente sabe muito pelos evangelhos, né, da relação de Jesus com essa cidade. Então, ele estava lá em Cafarnaum e disse a todos os discípulos, né, vamos para Jerusalém. Era natural, né? O povo judeu ia a Jerusalém na época das festas religiosas e aconteceria em breve a festa da Páscoa. Então tinha a festa da Páscoa, a festa das tendas. Então essas festas faziam com que os peregrinos fossem a Jerusalém, né, para as festividades religiosas. Então nada mais natural de que eles quase 200 quilômetros, 150, 180 quilômetros de Jerusalém, antes da Páscoa, nada mais natural que Jesus convidasse os seus discípulos para uma viagem em direção a Jerusalém, para as festividades da Páscoa. E assim ele fez. Vamos sair de Cafarnaum. Então, qual seria o caminho natural? Né? Descer, margeando o rio até que eles chegassem em Jerusalém. Mas Jesus novamente falou: e vamos passar pela Samaria. Os discípulos olharam, né, se entreolharam provavelmente e respeitaram. Se Jesus está dizendo, nós vamos então na frente. A gente sabe que foi João e um outro discípulo, né? Me parece que foi Tiago, mas não é certo. Está descrito que João Evangelista disse a Jesus: já que vamos a Jerusalém passando pela Samaria, eu vou na frente, nós vamos à frente para conseguirmos pouso, hospedagem, né? Porque as pessoas andavam, os peregrinos andavam durante o dia e existia uma cultura hospitaleira. Era quase que uma obrigação social você receber na sua casa o peregrino que viajaria muitas vezes dias e dias, né, com uma água fresca, um lugar para ele repousar, uma comida para que no outro dia cedo ele seguisse viagem para a festividade religiosa maior que acontecia em Jerusalém. No caso aqui seria a Páscoa, né? E eles foram, esses dois discípulos, sendo certamente um deles João Evangelista, foram à frente na Samaria e tentaram conseguir hospedagem para Jesus e para eles. E não conseguiram. Recusaram hospedar Jesus e os apóstolos nessa viagem por perceber pelas roupas, pela direção da viagem à época da Páscoa, por perceber que eles eram judeus. Então, alguns samaritanos que foram pedidos, né, você pode hospedar Jesus? Não, mas quem é Jesus? Né? Ou, não posso hospedar, vocês são judeus. Foi negado, né? Alguns samaritanos negaram essa hospedagem por perceber que eram judeus em peregrinação que estavam querendo se hospedar. E imaginem
como João Evangelista, o outro discípulo e os demais, quando souberam que negaram hospedagem a Jesus, eu imagino que eles devem ter ficado um pouquinho chateados e bravos com os samaritanos. Lembrem-se que eles também sabiam que Jesus já tinha conversado com a mulher samaritana e tinha se revelado a ela. Agora eles foram em busca da hospedagem e eles têm mais uma chateação que foi negada a hospedagem para eles. Eles se hospedaram em uma outra aldeia, que não dos samaritanos, e seguiram viagem, né? Seguindo viagem, eles chegaram em Jerusalém. Chegando em Jerusalém, depois dessa recusa toda, é que o doutor da lei quis testar Jesus, fazendo a pergunta para ele, que era, vou pedacinho por pedacinho para a gente estudar. E eis que certo mestre da lei, que é esse mestre da lei, esse doutor da lei em algumas traduções, né? Era aquela pessoa que sabia muito da Torá, né? Tinha conhecimento profundo da Torá, das leis de Deus, das leis do templo, era um estudioso, um religioso também, não era um sacerdote, mas poderia ser, ele era um doutor da lei, em que ele conhecia todas as leis ali. E ele, né, como judeu, doutor da lei, questionou Jesus, um judeu também. Ele falou, agora eu fiquei sabendo, né, que Jesus está anunciando sobre Jesus, eu ouvi falar sobre Jesus, eu vou fazer umas perguntinhas para ele e eu quero saber o que é que ele vai responder. Então perguntou, mestre, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Que vida eterna? Ele não estava falando de ficar eternamente vivendo aqui na terra. Então, o conhecimento à época, né, dizia que após a morte física, eles iriam despertar, né, em um outro lugar que eles chamam de vida eterna. E lá na vida eterna, né, para os judeus, só desperta para a vida eterna os justos. Né, os justos. Quem são os justos? Nós já vamos ver aqui. Então, o doutor da lei perguntou já sabendo a resposta, mas ele queria testar Jesus. E perguntou, o que eu tenho que fazer afinal para herdar a vida eterna? Jesus respondeu com duas perguntas para ele. O que está escrito na Torá? O que está escrito na lei? Você deve saber, você é doutor da lei. Agora, como você interpreta o que está escrito na lei sobre herdar a vida eterna? Isso que ele perguntou, rebateu a pergunta para o doutor da lei. E o doutor da lei respondeu com um mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse mandamento que a gente fala hoje, simplista, amar a Deus sobre todas as coisas, na Torá, eles aprendem desde pequenininhos esse mandamento bem detalhado assim, ó. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, em algumas traduções, com todos os seus muitos, e com toda a sua mente, em algumas traduções, com todo o seu entendimento ou mente, tá? E ele respondeu assim, ele respondeu com um mandamento maior. O mandamento maior que explica o quê? Amar a Deus de todo o seu coração, para eles, significava o seguinte: o coração do homem era o centro da inteligência, era o centro do sentimento, da emoção, da inteligência, da sabedoria. Não é como a gente, que a gente separa. No cérebro fica a parte racional e no coração fica a parte emocional. Não. Para os judeus à época, o coração tinha sentimento e tinha inteligência.
Então, para você amar a Deus, a sua inteligência e os seus sentimentos têm que estar todos voltados para Deus. E o coração tinha que ser um só. Então, de todo o coração inteiro tinha que amar a Deus. Mas a gente sabe que o coração do homem, que abriga o sentimento, que abriga também a inteligência, ele tem o bem, mas ele também tem o mal. Então, só amava a Deus de todo o coração aquele que conseguia ter dentro do seu coração só o bem, só sentimentos para o bem, nenhuma paixão mundana, qualquer coisa relacionada a egoísmo, orgulho, não poderia passar perto desse coração. Então, ele quis dizer, é assim que eles entendiam essa parte do mandamento maior. De toda a sua alma, significa que os judeus, à época também, não entendiam que espírito e corpo andavam separados. Para eles era uma coisa só, era a alma. A alma era um corpo animado por um espírito, que era uma coisa só. E quando você fala que você não basta amar só de todo o coração, você tem que amar de todo o seu coração, de toda a sua alma, significa que não basta apenas ter sentimentos por Deus. Você tem que demonstrar com atos e ações esse amor a Deus. Aqui justifica aquelas cerimônias de sacrifício para demonstrar, né? É o ato, a ação de demonstrar o amor a Deus que os judeus tinham. A gente sabe hoje, e eles também, né? Nós sabemos que no judaísmo não existe mais cerimônias de sacrifícios de animais, que era o quê? Quanto maior o seu pecado, maior o animal era sacrificado. Quanto menor o seu pecado, menor o animal sacrificado. Mas por quê? Porque na lei dizia que você tinha que amar a Deus de toda a sua alma. Hoje nós sabemos que o sacrifício não nos purifica, não nos torna, não nos faz amar a Deus, muito pelo contrário. É um processo de reforma íntima, é um processo longo, de milênios, que a gente consegue amar a Deus de todo o coração e de toda a nossa alma. E com todas as suas forças, né? Ou com todos os seus muitos. Aqui quer dizer que você tem que usar todos os seus bens, todas as suas posses materiais, né, a favor do bem. Se você fizer isso, a favor do bem, tudo que você tem, você possui aqui, a favor do bem, você está amando a Deus com toda a sua força. E amar a Deus também com toda a sua mente, ou com todo o seu entendimento. Então, todo o seu entendimento das coisas devem ser direcionadas a Deus. Aí você completa a primeira parte do mandamento maior, que é amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Até aí não tem discussão, não tinha discussão. Era uma unanimidade, essa primeira parte do mandamento. O problema era essa parte aqui, ó. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você ama você mesmo. Por que que isso era, né? A gente vai ver daqui a pouco por que que isso era contestado, questionado. Respondeu Jesus quando ele respondeu, o doutor da lei respondeu com o mandamento maior. Você respondeu bem, respondeu de forma justa. A forma com que você respondeu diz que é um justo, né? Então você faz o quê? Faz isso que você acabou de falar, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e aí você vai viver. Olha só, gente. Jesus não falou, aí você herdará a vida eterna. Porque não tem muita lógica se você olhar e falar assim, opa, mas os dois estavam vivos, estavam encarnados, né? Espiritualmente você quer viver. Então, para você viver espiritualmente, tanto faz aqui na Terra encarnado como desencarnado,
como na eternidade, tanto faz. Você só estará vivo se você realizar, fizer esse mandamento aqui. E aí, o doutor da lei se viu numa situação, porque Jesus rebateu já o primeiro teste que ele quis fazer com Jesus. Aí ele quis dizer assim, olha, né, eu sei, mas eu não faço ainda, eu não estou praticando esse ensinamento que eu sei muito bem, porque eu não sei quem é o meu próximo. E o senhor sabe que há uma discussão imensa aqui sobre quem é o meu próximo, né? Sobre quem é o meu próximo. Por isso, ele virou para Jesus e ainda questionou. Tá, eu tenho que fazer isso? Então você me explica quem é o meu próximo. E ele explicou, né? Porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo está lá na Torá. Onde que está essa parte? Lá em Levítico 19, versículo 18. E ele quis se justificar para dizer assim, olha Jesus, eu não estou praticando ainda esse mandamento, porque eu sei, assim como você sabe, que a mesma palavra, que a gente sabe que o hebraico não tem vogal, é só consoante. A mesma palavra que forma, os mesmos radicais que formam a palavra próximo, ela também forma a palavra pastor, ela forma também a palavra mal de malvado, né? Então, e também esse próximo eu posso traduzir como irmão. Então, será que a lei está dizendo assim, olha, e aquele que pastoreia, amar aquele que pastoreia com você? Quem é aquele que pastoreia comigo? É aquele que tem as mesmas convicções que eu, as mesmas crenças que eu, as mesmas práticas que eu, a mesma cultura que eu. Será que a lei estava querendo dizer esse próximo enquanto pastor, aquele que pastoreia comigo? Era isso que ele estava perguntando a Jesus. Ou ele está querendo dizer assim, ama aquele que te fez o mal como você ama você mesmo. Será que ele está dizendo, a lei está dizendo para eu amar o meu inimigo do mesmo modo que eu me amo? Ou será que esse próximo está dizendo, essa tradução aqui está querendo dizer o seguinte, não, ama aquele que está próximo a você, aquele seu irmão, aquele que está próximo na sua proximidade, que é o quê? Aquele que está no seu trabalho, na sua família, né? Seus familiares, seus amigos, aquele que está professando no mesmo templo religioso que você, na sua vizinhança. Será que não é esse que eu devo amar como a mim mesmo? E nisso, nós sabíamos, né, estudando, que naquela época existiam duas correntes que traduziam, interpretavam essa parte da lei, do mandamento maior, da seguinte maneira: próximo é aquele que está próximo a mim mesmo, é do meu povo. Então, tinha uma classe dos judeus que acreditava que essa lei estava dizendo amar o judeu mesmo, né? Eu só vou amar o meu próximo, é o outro judeu. E existia uma outra corrente do judaísmo que dizia o próximo é qualquer necessitado, né? Então, dentro da mesma religião, né, da mesma cultura religiosa, existiam duas correntes. Uma, o próximo é esse aqui que está do meu lado, e a outra diz, não, o próximo é quem precisa de mim. Pode ser do meu, né, do meu convívio, como pode não ser. É isso que ele queria testar. O que ele queria fazer com Jesus? Colocar Jesus numa saia justa para dizer, eu quero ver o que ele vai responder. Se ele vai apoiar essa corrente ou se ele vai apoiar a outra. Você vai dizer, não, você tem que amar só os judeus mesmo. Não, você tem que amar todo mundo. Será que ele vai contrariar um e apoiar o outro? Era isso que ele estava dizendo. E como que Jesus respondeu? Contando a parábola do bom samaritano. Agora eu chamo a atenção, né? Conversou com a mulher samaritana. Acabou de vir de uma recusa lá na Samaria de hospedagem
para eles. Quero contar um particular que também está no Evangelho. Quando João e um outro discípulo, que parece ser Tiago, quando João evangelista viu que os samaritanos não iam dar hospedagem para eles, e para Jesus principalmente, aquilo era uma cultura, né? Era quase que um crime você não dar hospedagem para o peregrino. E existia, inclusive, uma maldição para aqueles que não davam hospedagem, que dizia assim: aquele que não der hospedagem a um peregrino, é só você orar a Deus que ele faz descer fogo do céu para queimar aquela pessoa que não deu hospedagem. João, lá quando viu que eles iam ter que procurar outro lugar para se hospedar, João chegou para Jesus e falou: Jesus, mestre, quer que eu faça uma prece aqui e mande descer fogo no chão, fogo do céu nos samaritanos que não nos deram hospedagem? Foi aí que Jesus respondeu a ele: o Filho do Homem não veio para destruir, e sim para salvar. Então veja que há poucos dias da parábola do bom samaritano, Jesus conta que o bom moço da história é um samaritano. Eu fico imaginando como que João Evangelista e o outro discípulo ficaram quando Jesus terminou de contar a história do bom samaritano. Há poucos dias eles tinham pedido para descer fogo do céu para queimar os samaritanos, e Jesus conta uma história em que o bom moço, né, o caridoso ali era o bom samaritano. E quando ele disse viverás, a gente já explicou aqui, né, trouxe a interpretação daqueles três autores de que ele estava morto espiritualmente. E Jesus prosseguiu dizendo o seguinte: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Os assaltantes tiraram toda a roupa dele, deixaram ele seminu, bateram nele a ponto de deixar ele semi-morto, praticamente num coma, né? Aqui eu quero chamar a atenção, porque Jesus as palavras de Jesus não faltam nem sobram. Elas são perfeitas e bem colocadas. Ele não usa a palavra que está sobrando e ele não deixa de pronunciar uma palavra que seja necessário para ensinar. Então, cada vírgula, cada letra é um ensinamento de Jesus. E nessa parte, veja que ele não é a única personagem da parábola que ele não identifica. É o homem vítima dos assaltantes. Ele fala que é certo homem. A única coisa que ele traz é que esse homem, ele descia de Jerusalém para Jericó e foi assaltado. Eu quis trazer aqui, ó, aqui é o norte, mar Mediterrâneo, aqui é o sul. Então a Judéia está aqui embaixo, a Samaria está aqui em cima. Aqui nessa primeira seta é Jerusalém. Então o homem descia de Jerusalém até Jericó. Por que descia? Porque Jerusalém está a 754 metros acima do mar Mediterrâneo. Geograficamente, ela é uma cidade alta. E Jericó é uma das cidades mais baixas do mundo. Ela está a 258 metros abaixo do mar Mediterrâneo. Então, gente, tem 1.000 e pouquinhos metros de distância de altitude entre uma cidade e outra. Então, eu estou lá no alto geograficamente, em Jerusalém, vou para Jericó, eu desço a serra, digamos assim, tá? Mas será que Jesus estava falando de geografia? Embora é verdadeira mesmo, aquele homem que a gente não sabe quem é, ele descia de Jerusalém a Jericó, Jesus colocou uma palavra aí sobrando sem dar nenhum ensinamento? Não. Ele colocou a palavra descia, que era usada bastante lá, tanto descer quanto subir, na cultura hebraica.
a mesma palavra que a gente usava para descer, se afastar de Deus. Então, a mesma palavra que Jesus usou em hebraico para dizer que o homem descia de Jerusalém para Jericó, era quando você dizia que estava se afastando de Deus. Você estava descendo, né, daquela espiritualidade. Você estava se afastando de Deus. E o contrário também. O contrário dessa descida é a subida, que é uma palavra que também dizia o subir geograficamente, de distância, mas fisicamente, mas ele dizia também se aproximar de Deus. Tanto que a palavra subir e descer, aproximar de Deus e se afastar de Deus, era usada lá no templo, quando eles iam interpretar a Torá, né? Então, eles iam ao templo e para fazer a leitura da Torá, tinha um altar, né? O lugar era mais alto, onde se lia a Torá, era como aqui. Por isso que as diversas igrejas copiaram, né, do judaísmo o altar. Quando você vai ler a palavra, aquele representante maior religioso, ele está sempre acima, né? Por quê? Porque eram chamados as pessoas no templo para aliar, a palavra pronuncia assim, né? Claro que bem longe, é hebraico, né? A palavra que eles faziam, vinham aliar a Torá, subir a Torá. Então, fazia o movimento de subir a um palco, né? Subir a um altar, a Torá, e aí sim você fazia a leitura. Você não lia lá embaixo, você tinha que subir a Torá para fazer a leitura e interpretação da escritura, tá? Então, o que a gente vai entender? Que esse homem, ele estava descendo de Jerusalém, que é o centro espiritual, era lá que tinha o templo. Jerusalém, quando você fala de Jerusalém, você fala de uma cidade espiritualizada. Você se lembra do templo. E em contrapartida, quando você fala de Jericó, lá estavam os grandes comércios. Os oásis do meio do deserto estavam em Jericó. Ou seja, toda aquela maravilha material e mundana era em Jericó que estava. Então, o que Jesus quis dizer que um certo homem, não vou dizer de que povo ele é, de que religião ele é, de que profissão ele é, vocês não vão saber. Inclusive, eu acabei de tirar a roupa, né? Os assaltantes tiraram a roupa dele, você não vai identificar quem é ele, porque ele está seminu e ele está semi-morto, ele está em coma, ou seja, ele não vai falar e pelo dialeto você também não vai saber quem é esse homem. Você sabe que ele é uma vítima. E que ele sofreu um assalto. Era perigoso esse caminho? Era. Mas ele sofreu um assalto, foi atacado, porque ele se afastou de Deus. Ele desceu de Jerusalém a Jericó. Ele se aproximou vamos dizer, dos gozos materiais e se afastou de Deus. Quem é esse homem, essa vítima? É cada um de nós. Quando nos afastamos de Deus e nos aproximamos do mundo. Quando deixamos de estar no mundo e somos o mundo. Quando deixamos o espiritual para depois, quando baixamos as nossas vibrações e as nossas guardas espirituais e somos atacados. Muitas vezes, fisicamente, sim, como na parábola. Outras vezes, somos atacados por obsessores, por irmãos que vieram nos cobrar débitos. Somos atacados pelas nossas próprias imperfeições, quando nos afastamos de Deus, quando descemos de Jerusalém e vamos a Jericó. Nós deixamos os nossos vícios, deixamos as nossas imperfeições falarem mais alto e não deixamos as nossas virtudes
combaterem o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Esse homem caído, desnudo, precisando de socorro, somos nós. Somos cada um de nós quando fazemos a descida de Jerusalém a Jericó. E ficamos invigilantes, baixamos a nossa guarda, ficamos vulneráveis e somos, em uma boa maioria, somos atacados. Então, somos todos nós esse certo homem. E aí prossegue Jesus. Por coincidência, certo sacerdote descia por aquele caminho e, ao ver o homem caído, seminu e quase morto, passou pelo lado oposto. Veja bem, Jesus faz questão de nos dizer que o sacerdote, aquele que detém o conhecimento religioso, sacerdote, porque à época não tinha pastor, não tinha espírita, trabalhador espírita, né? E de outras religiões e de outros cultos. Então esse sacerdote representa o quê? Aquele homem, o doutor da lei, por exemplo. Ele conhecia muito bem a religião dele, mas não estava praticando. Então, será que conhecimento religioso é suficiente para a gente amar a Deus e amar ao próximo? É o que a gente viu na palestra, o que a gente viu na parábola, não. Primeiro porque ele também descia. Embora sacerdote, conhecedor da religião dele, ele também se afastou de Deus, estava na mesma vibração baixa que aquele homem que foi assaltado. Então, como é que ele, esse sacerdote descendo, como é que ele pode se compadecer daquele que está caído, precisando da ajuda dele, se ele está em baixa vibração? Se os vícios dele, as imperfeições dele estão falando mais alto e estão até tampando todo aquele conhecimento religioso que ele tem. Mas muitos vão dizer que sacerdote naquela época não podia tocar em cadáver, ou de ser humano, ou de animal, porque ficava impuro para as festividades da Páscoa, por exemplo. Aquele momento da conversa era quase a Páscoa. Então falava assim, não, mas ele não podia mesmo tocar. Opa, mas espera aí, quem disse que ele estava indo para uma festividade religiosa? Ele não estava descendo de Jerusalém para Jericó? Então ele já tinha ido para alguma festividade na parábola. Ele estava voltando, ele já tinha cumprido com a obrigação de sacerdote, e aí ele não mais teria problemas em tocar um cadáver e ficar impuro. Mas o que aconteceu de verdade mesmo é que ele pensou, eu sou um sacerdote, tudo bem que eu já cumpri com as minhas obrigações religiosas, mas eu vou lá, não sei se está vivo, não sei se está morto, vou parar para ajudar? Todo mundo sabe que eu sou um sacerdote. Mas aí se eu parar para ajudar alguém, me vê ajudando, acha que está morto, não sabe que eu já vim lá da festividade, já cumpri com a minha obrigação, o que vão pensar de mim? Vão até, às vezes, me tirar do cargo. Então, que quando você se afasta de Deus, você permite? No caso dele, permitiu que o egoísmo, o orgulho, não deixasse com que o coração dele fosse movido de compaixão e ajudasse aquele que estava lá, precisando da ajuda dele. Então, ser religioso, conhecer as teorias e os rituais não nos ajuda, pelo jeito, sem praticar, não ajuda ninguém a amar a Deus e ao próximo. E o levita igual, fez igual. Fez igualzinho. Quem era o levita? O levita era, depois do sacerdote, vinha o levita. Ele tinha o conhecimento técnico dos rituais, de todos os rituais do templo, e era um auxiliar do sacerdote. Ele teve a mesma coisa, e Jesus falou que ele estava pelo mesmo caminho, ele estava numa descida moral espiritual, ele estava se afastando de Deus.
Então o conhecimento religioso não ajudou, mas o técnico também não ajudou. Aí ele conta do samaritano. Agora ele tem nome, agora ele tem uma característica, ele tem um povo, ele é samaritano. E ele está em viagem. Aqui não dá para saber se ele subia ou se ele descia. Mas o que a gente entende que ele está em viagem? Quem viaja, quem sai de viagem, não se prepara? Todo mundo aqui, eu acho que eu vou viajar, eu me preparo. Pode ser até de supetão, alguma coisa você pega dinheiro, né? Uma troca de roupa. E imagine se for planejada, você se prepara para aquilo. Então, tanto faz você subir e você descer, ou seja, você subir ou descer, se misturar com aqueles que estão descendo de Jerusalém, que estão se afastando de Deus, porque você é o socorrista. E você se preparou para aquela viagem. Então, você vai lá para ajudar, você não se mistura. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Era esse o samaritano. E com isso, você se blinda. Você se blindando, você consegue amar a Deus de todo o seu coração, e o seu coração fica aberto para que as intuições, os amigos espirituais, para que Deus possa mover o seu coração e você se compadecer daquele que está precisando de você. Então, esse coração em unidade bolou um plano para ajudar. Porque não basta amar só com sentimento, você tem que amar com ação. E o que ele fez? Primeiro, deu um socorro imediato. Vamos fazer as feridas pararem de sangrar. Derramou azeite e vinho. O vinho como um bactericida, né? Alguma coisa assim. E o azeite como aquele... para acalentar, né? Para um bálsamo nas feridas dele. E aí... ele saiu da sua própria conforto. Ele estava viajando, sim, com todos os materiais. Ele tinha azeite, ele tinha vinho. A gente viu que ele tinha dinheiro. Ele tinha um animal para ser montado. Ele estava preparado para ajudar. Mas ele podia fazer o quê? Ajudei ali, vou lá e aviso alguém para vir buscar o homem, que ele está vivo e tal, e vou no meu cavalo. Né? Digamos que seja um cavalo. Não, ele desceu do próprio cavalo, colocou a vítima lá, aquele homem, no seu próprio cavalo, puxou o cavalo e levou ele numa hospedaria e cuidou dele a noite inteira. E aí, no dia seguinte, ele não deu as costas e disse assim: bom, a minha parte está feita, né? Eu já estou cumprido, hoje eu estou com o coração em paz, agora eu vou seguir viagem e vou virar para ele e falar assim: te vira, eu te salvei da morte, agora você veja aí o que você vai fazer. Não. Ele tirou 2 denários, que eram 2 dinheiros da época, entregou para o hospedeiro e falou assim: ó, aqui é para pagar hoje, ontem e aos dias que ele for ficar. Se ele gastar mais do que esse dinheiro que eu estou te dando, quando eu voltar de viagem, eu passo aqui e pago. Agora, gente, que pessoa sem crédito. Esse homem não era um desconhecido pro dono da hospedaria? Quem que ia receber 2 estranhos, um super machucado, o outro no outro dia virar: ó, tô dando saída do seu quarto, toma aqui um dinheirinho. Não, aquele homem era conhecido por ajudar. Aquele samaritano que Jesus trouxe na parábola, ele tinha crédito. Ele tinha tanto crédito que hospedaram ele, aquele homem machucado. No outro dia ele não foi cobrado, ele mesmo tirou o dinheiro, deixou lá uma reservinha e ainda teve a confiança do dono da hospedaria de que pode deixar o homem aí. O que ele precisar, nós vamos dar e depois você vem e acerta. E Jesus conta essa história, conta que o samaritano amou a Deus de todo o coração,
de toda a alma dele, porque ele foi lá e agiu, ele não teve só dó, pena, ele foi e agiu. Ele amou a Deus com todos os seus muitos, porque o que ele tinha lá, o azeite, o vinho, o cavalo, o dinheiro, a força física para erguer, botar em cima do cavalo, o tempo dele, a noite dele de sono, ele usou tudo a favor do bem. Então ele amou Deus com todas as forças dele e com todo o entendimento dele, porque ele viu, não estava programado para aquilo, ele sabia que ele estava em viagem, mas ele parou a viagem para ajudar. Então todo o entendimento dele. E ele amou o próximo como a si mesmo. Então aquele samaritano, Jesus, ao invés de perguntar, e aí, quem é o próximo, né? Quem é o próximo? Então, nessa história que eu te contei, o que Jesus faz? Inverte o olhar, o prisma, e pergunta para o doutor da lei assim: se você fosse o homem caído e assaltado, é assim que ele está perguntando. Digamos que você, doutor da lei, é o homem que estava caído. Quem é que se tornou o seu próximo? É isso que ele perguntou. E o doutor da lei, mesmo tendo aprendido a lição, não conseguiu pronunciar o samaritano. Ele mostrou que ele entendeu a lição, porque ele falou: aquele que praticou misericórdia com ele. Ele entendeu que ele amou ao próximo, mas ele não pronunciou que era o samaritano, mas ele respondeu dizendo que tinha entendido a lição. E o que Jesus fala para ele? Então, agora que você já sabe a minha resposta, a verdade, como se herda a vida eterna, entendeu como é que se ama o próximo, vai você e faz isso para você herdar a vida eterna. Eu gostaria de encerrar lendo um texto bem pequeno que está no Livro da Esperança, de Chico Xavier, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, intitulado Psicologia da Caridade. Diz assim: provavelmente não existe em nenhum tópico da literatura mundial figura mais expressiva que a do samaritano generoso apresentada por Jesus para definir a psicologia da caridade. Esbarrando com a vítima de malfeitores anônimos, semi-morta na estrada, passaram 2 religiosos, pessoas das mais indicadas para o trato da beneficência, mas seguiram de largo, receando complicações. Entretanto, o samaritano que viajava vê o infeliz e sente-se tocado de compaixão. Não sabe quem é, ignora-lhe também a procedência. Não se restringe, porém, à emotividade. Para e atende. Balsamiza-lhe as feridas que sangram, coloca-o sobre o cavalo e o conduz a uma hospedaria sem os cálculos que o comodismo costuma tragar em nome da prudência. Não se limita, no entanto, a despejar o necessitado em porta alheia. Entra com ele na vivenda e dispensa-lhe cuidados especiais. No dia imediato, ao partir, não se mostra indiferente. Paga-lhe as contas, abona-o qual se lhe fora um familiar e compromete-se a resgatar-lhe os compromissos posteriores, sem exigir-lhe o menor sinal de identidade e sem fixar-lhe tributos de gratidão. Ao despedir-se, não prende o beneficiado em nenhuma recomendação e no abrigo de que se afasta, não estadeia demagogia de palavras ou de atitudes para atrair influência pessoal. No exercício do bem, ofereceu o coração e as mãos, o tempo e o trabalho, o dinheiro e a responsabilidade. Deu de si o que podia por si, sem nada pedir ou perguntar. Sentiu e agiu, auxiliou e passou. Sempre que interessados em aprender a praticar a misericórdia e a caridade, rememoremos o ensinamento do Cristo e façamos nós o mesmo. Boa noite, obrigada. Desculpa a delonga mais uma vez. Nós vamos então agora encerrar as atividades de hoje.
E nos mantendo então nesse clima de paz e harmonia, vamos novamente erguer os nossos pensamentos ao Pai, sendo gratos pelas oportunidades de elevação moral, agradecendo a Jesus, nosso exemplo e guia, e aos amigos do plano espiritual pela orientação e proteção. Pedimos que nos ajudem a continuar no caminho do bem e do amor ao próximo. Pedimos que fluidifiquem a nossa água para a nossa saúde física e espiritual. E que Jesus esteja sempre conosco. Assim seja.